Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele estivesse aceso, disse Jesus. O evangelho de hoje é um evangelho de afirmações muito fortes a respeito do que Jesus veio fazer, né? A respeito do fruto dele em nós. Mas esse evangelho aqui está dentro do quadro dessa semana, do capítulo 12 de São Lucas, que é o julgamento final e a questão da vigilância. É o que a gente está escutando desde segunda-feira. O encontro com o rei, o encontro com o Senhor, o nosso acerto de contas. Aí nós ouvimos lá na segunda-feira, então, a loucura da ganância. O rico que ficou louco por causa da ganância e não estava pronto para o seu encontro com Deus, com a morte, né? Depois disso nós ouvimos na terça-feira Jesus falando do rim e da cabeça, cingir os rins, iluminar a cabeça, né? Para estar pronto para o encontro com Deus. Então vencer as paixões do corpo. A ganância, ela é um pecado que não é natural. A ganância não vem do corpo, né? A gula vem do corpo. As depravações sexuais vêm do corpo, né? A violência, a ira vem do corpo. A ganância vem da fantasia, vem da mente. Então, primeiro, vencer esse demônio na nossa mente, que é a ganância. Depois, na terça-feira, essas coisas mais do corpo, que os vossos rins estejam cingidos, vossas lâmpadas estejam acesas, para que quando Deus bater a porta do coração, a gente sempre esteja pronto para abrir. Depois, ontem, no Evangelho, Jesus disse para nós: vencida a ganância da fantasia, vencido os rins e a cabeça que está em trevas, Jesus ontem ainda de novo falando: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, cuidado com a ganância, cuidado com o rim, cuidado com a cabeça em trevas, né? Jesus ontem então falou da fidelidade e da prudência, porque Deus também nos vem através do kairós do irmão, da necessidade do próximo. Aí hoje, ainda sem terminar esse assunto, que vai se estender também na liturgia de amanhã, Jesus ainda vai dar um outro exemplo, falando também do fim, do julgamento, da condenação ou da salvação. No Evangelho de Jesus amanhã vai falar sobre o discernimento, mas vamos deixar o amanhã para amanhã, vamos falar só de hoje então. Como um pequeno parênteses disso tudo, Jesus fala hoje então de um fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Então, após vencer a maluquice da fantasia gananciosa, após vencer os rins carnais, indomáveis, né? Após iluminar a cabeça, desenvolver prudência e vigilância, o que a gente precisa? A gente precisa do fogo. E aí Jesus está tudo no mesmo discurso. Ele diz: vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. É o fogo do batismo de Pentecostes, do batismo do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: eu vim para isso, para colocar fogo nas almas, fogo nos corações. E eu não vejo a hora de poder fazer isso, tacar fogo no mundo, fogo nos corações. É o fogo da caridade de Deus, é o dom do Espírito Santo, sem o qual não é possível amar a Deus sobre todas as coisas. Não é possível amar o próximo como a si mesmo, né?
E aí o que esse fogo faz em nós? Jesus já tem nele esse fogo. O fogo que ele vai colocar em nós é porque já está nele. Qual é um dos sintomas, vamos colocar assim então, dos sinais, né, de que nós temos esse fogo? Porque Jesus tinha. Jesus continua dizendo: eu devo receber um batismo. Mas ele já não tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão e já não tinha recebido o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de pomba? Mas existe um outro batismo na nossa vida. Jesus diz: devo receber um batismo. Ele está falando da cruz. É o batismo de sangue na cruz. E como eu estou ansioso até que isso se cumpra. Jesus que está dizendo: eu vim colocar fogo no mundo, e esse fogo, antes de poder derramar o fogo do Espírito Santo, Jesus precisa ser batizado de novo, mas um novo batismo, que é o batismo da cruz. É o batismo do seu próprio sangue, é o batismo de dar a vida. Portanto, aqui a gente tem um critério, assim, um discernimento para saber se a gente foi, preste atenção nisso, batizado no fogo de Deus, ou se o que nos aconteceu foi aspas na palavra, um batismo de emoção. Infelizmente, boa parte, ou por que não, mais infelizmente ainda, a maioria das pessoas que a gente considera que foram batizadas no Espírito Santo e no fogo, não foram. Elas foram batizadas na emoção. Um violão, um teclado, um lá menor, uma pessoa eloquente com o microfone na mão, e aí a pessoa foi batizada nas suas emoções. Reverberou, né, nela emoções. O pelo do braço arrepia, o coração faz um tuc mais forte, né? Uma lágrima desce, a perna bambeia. Mas não dá 15 dias, já está infernizando a vida da gente de novo. Mas vez em sempre precisa, com urgência, de um horário com o padre, de um amigo mais velho indo lá, acalmar, sossegar, dar conselho, e de novo dar uns perdidos na igreja em Jesus, porque de novo está magoado, está ferido, está excluído, e de novo está se perguntando se vale a pena ser bom, o que adianta rezar, porque a gente só se lasca, e de novo quer matar, de novo quer morrer. A pessoa não foi batizada no Espírito Santo, coisa nenhuma, ela foi batizada nas emoções dela. É verdade que as emoções cooperam, porque as emoções nos dilatam, né, nos preparam, nos abrem. É verdade que quando a gente é batizado no Espírito Santo e no fogo, geralmente isso também vem com emoções. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu devo receber um batismo, que é a cruz, o instrumento da salvação. E a cruz não é coisa gostosa, não é. Jesus sabia que não era. Tanto é que à véspera da cruz, na quinta-feira santa à noite, que Jesus rezou: Pai, afasta de mim esse cálice, essa cruz. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Jesus, quando pensava na cruz, quando pensava no seu destino final, diz a palavra: eu estou ansioso por isso, eu não vejo a hora de dar a minha vida. E aqui está o critério para o batismo no Espírito Santo: um desejo de dar a vida, um desejo de trabalhar, um desejo de ser útil. E o batismo no Espírito Santo cura em nós aquela nossa repulsa, que às vezes a gente sente, às vezes não, sempre a gente sente, quando a gente ainda é carnal. O ser humano, quando ele é carnal, ou só batizado nas suas emoções, ele sente como que uma repulsa, uma preguiça, mas talvez até mais uma repulsa, diante das boas obras a serem feitas. Ele fala: Deus me livre, por que eu? Tudo eu. O que adiantou ser bom na vida? Olha o que me sobrou. Às vezes a gente tem uma repulsa pelo bem. O bem nos parece repugnante. O serviço a Deus nos parece repugnante. A gente se sente injustiçado de estar ali. Portanto, quem foi batizado no fogo e não só nas emoções das melodias, ele tem uma ânsia por dar a vida.
Ele tem uma ânsia por estar pregado numa cruz definitivamente com Jesus e dali não mais sair. Ele tem uma ânsia de saber para que eu vim, o que Deus quer de mim, mesmo sabendo que isso é uma cruz que retira de nós, né, o nosso sangue aqui, a nossa liberdade, esse nosso estar solto na vida para fazer só o que quer, na hora que quer. E por fazer só o que quer, na hora que quer, o padre não está falando de sexo, droga e rock and roll. Eu estou falando de fazer o que quer, dormir. Vou fazer uma picanha na mostarda, hoje eu faço um peixe. Fazer o que quero, na hora que quero, Deus me livre. Está vinculado a algo que me tire a liberdade, seja para as baixarias todas da vida, seja para os prazerezinhos menores da vida, que alguns não são pecado, são lícitos. Mas o batismo no Espírito Santo e no fogo nos coloca em estado de doação, de serviço. Jesus era um homem que ansiava por salvar através de si mesmo. Ele não ansiava por ver o mundo melhor e salvo. Ele ansiava que isso acontecesse através dele, com ele. O batismo no Espírito Santo nos faz sentir um desejo de não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Jesus não quer um fã-clube. Ele não precisa de um fã-clube. Jesus quer discípulos. Muitas vezes a gente olha para as coisas e fala: nossa, que bonito, que bom que teve, né? Ah, estava precisando mesmo ter, né? Ixi, é bom. Mas no fundo muita gente acha bonito, mas não quer ser parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, através do Evangelho, através da igreja, através da comunidade. Eu acho bonito, mas eu não quero que seja através de mim. Então, Jesus quer lançar fogo, a caridade que arde em nós, né? Agora, esse fogo é como que um novo batismo, e agora não é na água do Jordão, é no lenho da cruz. E Jesus está dizendo: eu quero, eu anseio por me gastar, por não ser, para a minha vida não ser só para mim, né? Que mais esse Espírito Santo faz? Jesus coloca uma pergunta no versículo 51. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Veja, o Espírito Santo, outro sintoma que a gente foi batizado no Espírito e não nas emoções, a capacidade de decidir. Decisão significa dar cisão, rasgar algo, recortar algo. Cisão. Decisão é dar cisão. Dividir de um lado para o outro, separar uma coisa da outra. Quem tem o Espírito Santo é capaz de decidir-se por Cristo. E é aí que você vê que muita gente não foi batizado no Espírito Santo. Ele foi batizado na emoção, porque ele não consegue dar cisão, ele não consegue se decidir. E aí Jesus vai fundo na decisão. Pode parecer que não, mas existem decisões mais profundas do que decidir-se por tirar o açúcar do café, ou ficar, sei lá quanto tempo sem tomar Coca-Cola. Pois daqui em diante, versículo 52, numa família, tem coisa mais profunda que família, tem coisa que toca mais o nosso coração que família, tem coisa que nos inferniza mais a cabeça do que família. Família, filho, é o negócio mais vinculante da história. O nosso sangue, o nosso sobrenome, o nosso fica chato não chamar. Então chama. Família. Porque daqui em diante, numa família de 5, falando em 5, tem São Paulino aí, gente? Oh, meu Deus, que dozinha, né? Nem precisava tanto ontem, que coisa. Volta. Pois daqui em diante, numa família de 5, é 3 contra 2 por causa de mim. Ficarão divididos. E por que divididos? Porque 3 decidiram. Ou porque 2 decidiram. Às vezes a gente é a maioria, às vezes a gente é a minoria. Geralmente nós é a minoria, né? E a coisa está ficando feia.
fosse hoje, Jesus dizia assim: numa família de 5 ficaram 4 contra 1. Antigamente até era 2 contra 3, agora já está ficando 4 contra 1, né? Olha lá o que Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Vamos entender isso aqui, gente. Não é que Jesus veio infernizar a vida da gente e acabar com a nossa festa. É que o batismo no Espírito Santo nos capacita e acende em nós o desejo por uma decisão. A gente se decide. Mas não é todo mundo que decide o que eu decido. E aí quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz sobre a terra, veja, Ele não veio trazer a paz do esquema, a paz do conchavo, a paz do centrão, a paz da milícia com a PM, percebe? A paz do você faz de conta que não viu, eu faço de conta que não sei, e a gente fica em paz, igual casamento falido. Casamento falido vive esse tipo de paz, né? Ele faz de conta que não vê que ela é louca, ela faz de conta que não vê que ele vive no celular com as novinhas, e a gente segue em paz. Não tem casamento assim? Tem amizade assim, Deus me livre e guarde. Tem igreja assim. Tem muita gente vivendo essa paz aqui, ó. A paz que o custo dela é a verdade, é a minha alma, é a minha consciência para ficar em paz. Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer paz para você. Eu vim trazer paz para quem se decide por mim. É tanta paz que esse fogo dá, que se o meu Pai se decidir pelo mundo, pelo capeta, se meu Pai se decidir pela loucura da ganância, pelo rim desgovernado, ou pela cabeça em trevas, eu vou ficar em paz com o meu Jesus aqui. Essa é a paz que Jesus veio trazer, né? Ele é o príncipe da paz, está lá em Isaías. É a leitura lá do Natal, né? E da oitava do Natal que a gente lê também, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Conselheiro admirável, príncipe da paz, Ele é a minha paz. Ele é a paz de quem decidiu por Ele. E se você se decidir por Ele, Ele garante a sua paz. Ainda que até na família, 2 ou 3 se decidam diferentes. Esse aqui é outro sinal, né, do batismo no fogo e não na emoção. Quando quem eu amo decide diferente de mim. Quando quem decide diferente de mim tem poder sobre a minha paz e ou o poder de mudar a minha decisão, então eu não fui batizado no fogo, eu fui batizado nas emoções. E aí eu preciso de novo de emoção, de novo de emoção. Então vamos lá, o que o batismo no fogo nos faz? Primeiro, um desejo de dar a vida e de parar de se sentir injustiçado quando estamos diante de ocasiões para darmos a vida. Jesus esteve diante de uma ocasião chamada cruz, martelo e prego, e ele falou: eu topo, eu aceito, eu aguento, no fundo eu quero, eu prefiro estar pendurado numa cruz, salvando o mundo, do que soltinho, tomando cachaça com Herodes no palácio. Sintomas do batismo de fogo: querer dar a vida e parar de se sentir injustiçado quando é ocasião de fazer isso. Segundo, Jesus aqui vai dizer então, a capacidade de decidir-se. Essa divisão vem por uma decisão de alguém. Então a capacidade de decidir por Cristo. Terceiro, a capacidade de ficar nela, na decisão, ainda que pai, mãe, filho, filha, nora, a sogra também, né, que conta muito aqui. Essa história é velha, né? Você vê? É nora contra sogra e sogra contra nora. Essa história aqui é muito antiga. Mas tirando os outros aqui, ó, pai contra filho, filho contra pai, existe uma paz em mim, que é Cristo em mim. Quando Paulo diz, né, por causa dele, de Jesus, eu perdi tudo. Perdi tudo. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Você fala, esse homem é louco da cabeça, ele não tomou os remédios hoje. E não é isso. O que Paulo experimentou, né? Quando olhou para a própria vida, ele experimentava uma alegria. E dentro do cárcere, né? Filipenses 4:4. No versículo 4 de Filipenses capítulo 4, 4 vezes 4 dá 16.
Pela 16ª vez, Paulo diz assim: se alegre, alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Pela 16ª vez ele escreveu isso, e ele estava preso quando escreveu isso. Será que ele não tomou os remédios dele? Alguém tirou um pino da cabeça dele? Aí ele olha para a própria vida, para a história dele e fala assim: ih, rapaz, por causa de Jesus eu perdi tudo, e tudo é tudo. Quando ele vai escrever a carta a Timóteo, fala: Timóteo, quando você vier, dá um jeito de trazer Marcos, traz a minha capa. O cara não tinha nem a capa mais. Se vier, traz aquela jaqueta para mim. Por causa dele eu perdi tudo. E Paulo também vai dizer, né, na Bíblia que você não lê: irmãos, eu tenho uma dor em mim, a ponto de eu mesmo, se Deus assim permitisse ou quisesse, eu mesmo me excluir da salvação e ir para o inferno, se os irmãos da minha raça e a minha família, que ele era judeu, fariseu, né, aceitassem a Cristo. Então Paulo perdeu família, perdeu amigo, perdeu gente que ele gostava. Aí um homem desse diz assim, pela 16ª vez em uma página e meia: alegrai-vos, sejam felizes como eu sou feliz, com uma bola de ferro amarrada no tornozelo, dentro de um calabouço, e um soldado romano mal encarado a 2 metros de distância com uma espada na mão, né? Porque Paulo se decidiu, ele encontrou uma paz, a paz que daí o mesmo Paulo vai dizer: não vos inquieteis com coisa alguma. Também na carta aos Filipenses: mas apresentai a Deus as vossas necessidades, aflições com súplicas, clamores e ação de graças, e a paz de Deus, que supera o entendimento, porque dá para entender essa alegria, essa paz dentro de uma cadeia, e a paz de Deus, dá para entender essa paz não tendo uma capa para se esquentar no inverno, tendo que pedir emprestada para o Timóteo. E a paz de Deus que supera o entendimento, dá para ter essa paz tendo perdido amigo e família. E a paz de Deus que supera o entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente, vossos corações e a vossa mente no Cristo Jesus. Essa é a paz que ele veio trazer, a paz que Paulo tinha, né? A paz que Pedro tinha, enquanto Pedro ainda não tinha se decidido totalmente por Jesus. Ele que era pescador, enfrentou 2 tempestades no mar, coisa que ele já tinha feito muitas vezes na vida. Numa ele se atreve a andar em cima da água, começa a se afogar, ao invés de nadar, grita igual uma menina: Senhor, me salva! Depois dessa, uma outra tempestade no barco, Jesus está lá tirando um cochilo, coitado. Ele vai lá, chacoalha Jesus: Senhor, Senhor, vai acordar não? Medroso, bravo. Mas depois que de fato ele se decide por Jesus e é batizado no fogo de Pentecostes, está tudo na Bíblia que você não lê, Atos dos Apóstolos. Ele está preso entre 2 soldados, não é isso? E no outro dia de manhã, ele sabe que ele vai ser degolado, igualzinho tinha sido Tiago uns dias antes. E Herodes fala assim: então você vai passar a noite aqui, amanhã cedo nós conversamos, que amanhã eu vou fazer o que eu acabei de fazer com o Tiago. Mas não vou fazer hoje não, estou cansado, amanhã eu faço. E aí esse mesmo Pedro, diz a palavra que Deus envia um anjo dentro do cárcere, né? Abre o cárcere e diz que o anjo tem que chacoalhar Pedro pelo ombro para ele acordar, porque dormia e roncava igual um boi, numa paz que supera o entendimento. Como é que consegue dormir de roncar? A Bíblia diz que o anjo abriu a porta, caiu os cadeados de ferro, pá, 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 que o anjo acendeu uma luz, e o Pedro, nada. Aí diz que o anjo chacoalha Pedro, aí diz que Pedro acorda, também não grita, fica olhando para o anjo. E o anjo fala: levanta-te, Pedro, depressa, filho, os homens vão acordar. Aí ele levanta e sai andando, aí o anjo tem que falar: Pedro,
põe o teu cinto e a sandália, você vai descalço, ou jumento, nesse frio que está, chutando pedra. Põe o cinto, Pedro, vai deixar a sandália para trás, está pagando ainda o boleto, bota a sandália. De onde é que veio essa paz que irritou o anjo? Eu te contar essa história, fico nervoso, você imagina o anjo. Fala para quem está do seu lado, está na Bíblia que você não lê, Atos dos Apóstolos, você não tem vergonha de não ter lido Atos dos Apóstolos. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos é fantástico. De onde é que veio a paz de um homem que gritava quando via uma tempestade? Pedro era da idade de Jesus, talvez até um pouquinho mais velho que o próprio Jesus, né? Naquelas duas tempestades, Pedro era pescador desde de menino. Quantas tempestades daquela ele não viu, né? Um homem nervoso, meio amedrontado, meio estressadinho. De onde é que veio essa paz? Veio do que aconteceu entre a tempestade e o cárcere, o Pentecostes, as línguas de fogo. E Pedro não estava em circunstâncias de paz. Tem um homem querendo arrancar a cabeça dele com uma espada, isso é paz. Mas ele está em paz. Portanto, queridos, peçamos hoje que Jesus nos dê a sua paz. Agora entendamos bem o que é a paz. A paz é uma decisão por Ele. Quando a gente de fato se decide por Ele, a paz se habita em nós, né? É um dom de Deus. Jesus é paz, paz em nós. Hoje é quinta-feira, é o nosso dia de adoração ao Santíssimo. Então hoje ao comungar, hoje ao nos ajoelharmos diante do mistério maior da nossa fé, que é Jesus Eucarístico, hoje quando Jesus passar no meio de nós, hoje ao longo do dia, nos minutinhos que a gente conseguir vir à sua presença, né, adorar e reparar o coração de Jesus tão mal amado, né, pela humanidade, peçamos essa graça que o Senhor derrame fogo, acenda em nós o fogo, né, do seu Espírito Santo. Até porque nós ouvimos aqui a primeira leitura, e a gente poderia até se perguntar por que a gente precisa desse fogo. Paulo então vai dizer ali, Romanos 6,19, essa carta de São Paulo também é extraordinária, né? Quando ele vai dizer assim: irmãos, antigamente vocês ofereciam os vossos membros, os vossos corpos, como escravos do pecado, para servir à impureza, à maldade. E aí ele diz assim: o que vocês escolhiam daquilo? Coisas das quais vocês se envergonham até hoje, não é mesmo? Romanos 6,21. Paulo está dizendo: olha para trás, você não sente vergonha? E aí ele vai dizer, né? Porque o fim disso tudo é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí Paulo diz então agora: ofereçam os vossos corpos e os vossos membros como armas de justiça a Deus para a prática do bem, para a vossa própria santificação. É isso que Paulo está aqui nos ensinando. E aí nós podemos responder essa pergunta então: por que esse fogo? Por que a gente precisa disso? A gente precisa disso porque sem isso a gente fica escravo do pecado. Porque sem isso a gente faz aquilo que a gente tanto condenou no outro. Porque sem esse fogo a gente faz coisas das quais a gente vai se envergonhar o resto da vida. E isso somos nós, né? Então a gente precisa desse fogo para poder, aqui Paulo diz, né, frutificar para a santidade. Até quando? Até quando eu tenho que frutificar para a santidade? Ah, já sei, até fazer 65, aí aposenta, né? Não, até a vida eterna, que é a meta final. Qual é a meta de quem trabalha? Pagar as contas, é ou não é? Fazer um passeio de vez em quando e se aposentar. Ai, padre, reza para o São José, para essa minha aposentadoria sair, né? É uma meta na vida, se aposentar. E é coisa boa aposentar, aí dá para você curtir os netos, né? Dá para fazer coisa boa para os outros, enfim, vir mais na igreja. Aposentar é coisa boa, mas qual é a meta final do cristão? A vida eterna. Então é até o último dia, tem que ter um fogo aceso em nós, né? As brasas do Espírito Santo têm que estar em nós. Agora a vida eterna é para quem? Para quem frutificou na santidade. É por isso que a gente precisa desse fogo, né? Para frutificar na santidade, e a santidade frutificar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.